Já falei que não vou conseguir falar o nome inteiro hoje, então só vou até a doutora Lucicália Pereira. Tenta, ela te corrige. Do cu pra frente eu não sei. Ela já ia falar Ele não fez isso. Tá, só vou até a doutora Lucicália Pereira cu. O restante ela completa, porque eu achei difícil pronunciar. E passar vergonha comigo mesmo ao vivo. Mas muito obrigado por ter vindo aqui bater um papo com a gente. A doutora Lucicália, ela é médica, ela é ginecologista e obstetra, né? Isso. Pra aí conseguir falar, né? Mas o sobrenome não sai. Pelo jeito é tudo difícil, né? Nossa, é um trava-língua, né? Mas obrigado por ter vindo aqui bater um papo com a gente. Fico muito feliz de ter recebido você aqui. Logo que a gente se viu, falou, tamo junto, né? Falei, acho que sim, objetivo. Sala Zó, sala J. Tinha uns negócios que ninguém queria pôr sala A, sala B naquela época, lembra? Exatamente. Não começava A, B assim, não? Não, porque tinha até essa treta toda começou justamente pra não separar por classe social. Começou, acho quem era bom, quem era ruim. Eu sempre fui do B, então pra mim tanto faz, né? Então começava O, J, assim? Aí chamava falar com os otários jumentos. É sério? Ué. Adiantou fazer A e B? Não adianta. Ficou pior. Muito pior. Verdade. A gente dá conta de estragar tudo. É assim mesmo. Faz parte. Mas muito obrigado. E a gente quer bater um papo, falar um pouquinho, né, de saber o porquê da medicina, como que surgiu isso. Todo mundo que vem pra cá fala, não, era sonho de infância, sempre de criança eu quis ser médica. Com você foi assim também ou surgiu no meio do caminho isso? Bom, primeiro, é um prazer muito grande, estou muito feliz por estar aqui hoje, tá? Queria parabenizar pelo programa, que é muito bacana. E, sim, era um sonho de infância. Que, na verdade, quando eu resolvi peitar, porque os meus pais sempre me apoiaram, né? Mais minha mãe. Eu vi que eu ia passar muito tempo estudando para passar em faculdade federal e estadual, e eu vi que aquilo, naquele momento, naquele instante, não ia ser legal para mim. Eu tinha muito medo de peitar minha mãe. Falar, mãe, eu vou passar só numa particular. Era um horror, era um absurdo de caro, assim como é hoje ainda, né? E eu resolvi fazer um teste vocacional que me deu uma oportunidade, assim, para a área da saúde. E eu sempre me envolvi muito com a arte do cuidar, Pedrinho, muito. E aí eu decidi que eu não ia fazer medicina, porque era muito caro, que eu não ia passar numa federal, logo de cara, que eu não estava disposta a ficar muito tempo. Tanto a mensalidade quanto a disputa por uma vaga, né? Exatamente. E aí eu falei, eu vou fazer terapia ocupacional, que era uma coisa que tinha surgido, um curso que tinha surgido, acho que acredito há pouco tempo, e que envolvia o que eu queria fazer, que era o cuidar. Cuidar de pessoas. A hora que eu cheguei lá, eu vi que não era bem aquilo que eu queria. Porque era muito lento. É um processo lindo, maravilhoso. Quem conhece o trabalho dos TOs, né? É muito legal mesmo. Mas a gente lida muito com o paliativo. E eu queria um imediatismo, entendeu? Então eu queria outra coisa. Eu queria pôr a mão na massa, já fazer, mudar exatamente, logo. Eu queria resolver. E aí foi quando a minha mãe percebeu que eu não estava nada feliz em Lins. Eu fui para Lins, aqui no interior. E a gente teve uma conversa, eu fui fazer cursinho até então e passei na faculdade particular. E fiz no Oeste 6 anos. E ali teve outro problema, porque quando eu era pequena, sempre falei em fazer medicina, mas eu queria cardiologia. Eu abria coração de boi, de galinha. Eu achava aquilo o máximo. E naquela época... máximo árvore de bombom. Não, abria tudo. De galinha até como. Então, uma delícia. É muito bom. E aí, quando eu cheguei... Naquela época, a gente não se maquiava assim, né? A gente ia no naturalzão pra faculdade. Cara na coragem. Quando a gente teve aula de cardio, eu lembro que eu me arrumei. Eu sentei na primeira fila, falei, meu Deus, a aula da minha vida vai ser hoje, aqui pra minha mãe. Cheguei, começou com eletro. Eu falei, que coisa chata. Que coisa chata. E eu fiquei muito frustrada. E aí, eu fiquei muito triste, porque eu falei, poxa vida, a vida inteira eu pensei em fazer cardio. Chega lá, não era nada do que eu tava pensando. Aí já deu aquele desespero, e agora? Desespero. Eu falei, poxa, eu vou fazer agora, saí né? de uma faculdade que tava certa, entrei na outra, quis fazer cardio, não é o que eu quero. E aí eu comecei a pensar assim, porque o cardiologista, ele lida com morte também. Sim. Que era uma outra dificuldade que eu tinha.
Eu queria vidas. E aí eu comecei a ver que aquilo realmente parou aquela frustração, porque eu vi que eu não ia ser feliz com aquela forma. E 15 dias depois, eu tive uma aula de mastologia. Eu falei, opa, isso é muito legal. Que é mama. Sim. Estudo das mamas. E eu fui conversar com o professor no final da aula, ele falou, olha, para você fazer mastologia, você precisa fazer ginecologia obstetrícia. Eu é nada. Tipo, puta, jura? Não tem como ficar só aqui, não? Não dá pra ir reto. Aí ele falou, não dá, você vai ter que fazer 3 anos de ginecologia obstetrícia. Então eu entrei na residência de ginecologia obstetrícia pra fazer masto. Caramba, que muda. Chegou lá, comecei a acompanhar uma médica renomadíssima, imprudente, uma querida, que é mastologista desde o primeiro ano. Nos 45 do segundo tempo, ela falou assim pra mim, porque existem 2 pessoas dentro desse corpo. A Lucy Carla Pereira Cuxereave. É verdade, tem que falar o sobrenome aí. Cuxereave. Cuxereave. Falei certo? Falou, beleza. Agora deu. O maridão agora tá feliz. Agora tá. E existe a Carla, né? Meus pais nunca me chamaram de Lucy Carla, então eu costumo falar que eu tenho 2 pessoas morando nesse corpo. A doutora Lucy Carla e a Carla. E tem espaço, que ela é grande, hein? Tem! Quanto altura você tem? 81. Caramba, é muito grande. E aí, naquele momento, como nós éramos íntimas, ela falou, Carla, eu preciso falar com você. Então, eu senti que ela me chamou na responsabilidade. Eu falei, pois não, doutora. Ela falou assim, você não tem perfil para mastologia. Eu falei, oi? Quê? Eu faz 3 anos que eu estou por favor, doutora. Ela falou assim, porque nós havíamos perdido uma paciente de 27 anos. Uma semana antes. E eu fiquei destruída. Então, ali sedimentou realmente que eu não sei lidar com morte. Não sabia, né? Porque depois eu fui estudar. Eu dei aula na faculdade de medicina por 8 anos na UnoOeste. 4 aqui na Unifadra. E na Unifadra, eu dava aula de comunicação, chama habilidades de comunicação, a matéria. Eu ministrava as aulas como uma psicóloga. E um dos temas era comunicação difícil em saúde. Dar notícias ruins. Porque a gente fala assim, notícia ruim é morte. Não, você vai ficar cego. É uma notícia tudo que muito muda, ruim. acho que drasticamente a vida da pessoa, né? Exatamente. Então, eu aprendi demais com essa disciplina, muito. Trouxe muita bagagem boa para minha vida, pro meu dia a dia. Eu me tornei uma profissional melhor, com certeza. Acho que começa a olhar a vida de outra maneira também, Sem dúvida, né? Porque quando você lida com a morte, você dá muito mais valor para com certeza. Bate carro, sai tranquilo, sai plena. Nada. Depois disso, ó. Tô fora. Não, eu falo que depois você consegue lidar com a morte. O que é bater um carro? O que é qualquer coisa, né? Você lida com tudo agora muito mais fácil. A gente entendeu. Sim, falei, meu Deus, não tô nada plena. Tenho 2 filhos. Não, porque assim, você começa a dar valor para outras coisas, né? Então você começa a identificar o que é bem material, o que não é. Começa a discernir melhor isso, né? Exatamente. E eu, como obstetra, né? Tudo que sai do planejamento de um nascimento vira uma tragédia. Sim. Então, eu fiz cursos também para aprender a lidar com a morte, porque isso é inerente à minha profissão. Querendo, né? Não vai acontecer um dia. Né? Acontece. E como profissional, como mulher, como mãe, eu me sinto na obrigação de ter essa bagagem para poder ajudar justamente. Entendi. E aí, quando ela falou assim, olha, acho que você não serve para... Aí você falou, e agora? Mariana, eu saí de lá, eu não sabia nem pra onde eu não sabia onde estava meu carro. Eu falei... Desorientada, né? Desorientada. Caraca, eu tô aqui 3 anos pra isso e não posso falei, isso. Não acredito, porque assim, a residência médica, ela exige muito da gente. Eu acho que é igual o exército, sabe? Você tem hora pra entrar, você não tem hora pra sair. A prova para entrar, ela é muito seletiva, aproximadamente 30% dos médicos só passam na residência. Caramba. Né? Então, é uma peneira do crivo mais fininho. É porque aquilo, né? Vocês estão lidando realmente com vidas, né? Então, só pode pôr gente lá na frente quem realmente está preparado, né? Exatamente. E aí, mas assim, tudo aconteceu muito certo na minha vida. Minha mãe trabalhava no cartório. E quando eu estava terminando a residência e tive essa conversa com a doutora, minha mãe me ligou porque eles perderam o cartório. Foi uma época que o pessoal veio... Os concursados vieram, porque antes o cartório ele passava
né, de pai para filho. Sim. No caso, minha mãe trabalhou lá por muitos anos. E veio um novo dono pro cartório. Então, a minha irmã estava estudando na época e teve essa transformação. Então, minha mãe falou, você vai ter que voltar. Caramba. Porque ela foi realocada e aí teve um problema financeiro. Então, eu não tive muita escolha daí também. Só que eu acho que tudo foi muito, muito planejado lá por cima, porque realmente deu tudo muito certo. Eu sou extremamente feliz sendo ginecologista obstétrica. Hoje eu não me vejo mais fazendo mastro, nem outra. Você falou sempre querer lidar com vida. Pô, você tá lidando literalmente, né? Exatamente. Tá trazendo a vida aí, ó.